Vamos então. Boa tarde, Carla Farrapa. E hoje a gente vai falar com a Cris. Cris é minha amiga há mais de 20 anos. Não vou dizer quanto, porque senão a gente se dedura aqui. E ela vai contar um pouco da história dela, de um salto dela. Olá, boa tarde, meu nome é Cris. Na realidade, meu nome é Krisha, né? Mas todos me conhecem como Cris. Venho contar hoje a minha história aqui, né? Há 5 anos atrás, eu tive um momento muito difícil da minha vida, né? Então, tudo começou 6 de outubro de 2019, né? Aconteceu um acidente com a minha filha. Tenho hoje 2 filhos, né? Um de 32 anos e eu tinha a Gabi. Tinha não, né? Tenho ainda. Tinha 21 anos na época. Então, eu lembro como se fosse hoje deste momento. 6 de outubro de 2019. Era um domingo, né? Tava chovendo, uma chuva muito fraca, e recebi uma ligação, era 20 para as 10 da manhã, minha filha, Gabi, falando: mãe, daqui a 20 minutos eu tô em casa. E passou esses 20 minutos, dali meia hora eu recebi uma ligação da minha nora dizendo: Cris, aconteceu um acidente com a Gabi. No primeiro momento, o que eu pensei, né? O carro bateu, se acidentou, ela se machucou, quebrou a perna, quebrou os braços, Qualquer coisa. qualquer coisa menos a morte, né? Então, a gente morava perto do local e eu e o meu marido, a gente correu até o local, e quando a gente chegou lá, meu filho já tinha chegado e estava o helicóptero, e eu acho que foi o pior dia da minha vida, né? Eu cheguei, corri, quando eu corri o médico me segurou, e daí eu vi o helicóptero subindo e eu soube que era o namorado dela que estava indo para o hospital. E eu dizia: por que não estão levando ela? Por que não estão levando ela? Só que naquele momento que eu olhei para os olhos daquele paramédico, ele não precisou falar. Eu soube que a minha filha tinha morrido. Eu sei, assim, eu lembro assim da primeira coisa que eu fiz. Eu me ajoelhei no chão e pedi pelo amor de Deus por que tinha acontecido aquilo. Fiquei anestesiada, fomos para o hospital e lá veio a psicóloga conversar com a gente, né? E falou que realmente ela não tinha aguentado, ela tinha morrido. E foi uma sensação de inacreditável, né? Foi uma coisa que, meu Deus, como que podia ter acontecido isso comigo? Como que poderia ter acontecido, né? E infelizmente, logo em seguida veio a notícia que o namorado faleceu também. E muito interessante que a gente, apesar da Gabriele já namorar ele quase 1 ano, a gente não se conhecia as famílias. E a gente foi se conhecer num momento muito difícil, né? E aí começa a minha história, né? De luta, de dor, de superação, de tudo, né? De revolta, de raiva, de pedir, de brigar com Deus, de dizer: Deus, por quê, né? Por que aconteceu isso comigo? Porque eu não morri e não ela, né? Tinha tudo pela frente, tinha 21 anos, estava no último ano de psicologia. E, Carla, eu acho assim, ó, nós mães, a gente se projeta nos filhos. Então, você sonha ela fazer a formatura, você sonha, ainda mais filha mulher, que é muito ligada com a mãe, né? A minha conexão com a Gabi era muito forte.
Então, você se projeta em cima do teu filho. Teus sonhos viram sonhos deles, né? Exato. Então você fica pensando, poxa, né? Ela vai casar, o sonho dela era casar, era entrar na igreja, era ter filhos. Então a gente ficava sonhando nas duas juntas, né? E isso tinha acabado. E eu falo para as mães que, né, seus filhos foram morar, que estão em um outro planeta, outro lugar, outro plano, não sei, né? É muito difícil, né? É muito difícil. A sensação é de você querer morrer o tempo todo, porque você não vê mais sentido. As pessoas falam assim, mas, que nem eu já ouvi, né? Você tem outro filho, mas tudo bem, mas ele nunca vai substituir a minha filha. Ele é o Guilherme, tinha a Gabi. Então, ou ainda bem que ficou um filho. Gente, isso é horrível. É horrível, né? Então, assim, a gente fica acabada, destruída. E isso foi em outubro, né? Aí eu, inconformada, desesperada, primeira coisa que eu pensei foi sair da minha casa, né? Todas as pessoas falavam para mim, mas por que? Fica na tua casa. Tem pessoas, eu sei, eu conheço mães, né, que seus filhos morreram também, que elas querem ficar na casa. Conseguem, mas cada um tem o seu processo. Eu não consegui. Porque eu lembro que eu sentava no sofá e eu via ela descendo, ela me chamando de mãe. Eu deitava no meu quarto, eu via ela me chamando. Então eu não consegui. Eu acho que eu também não conseguiria. Eu não consegui, porque a lembrança daquela casa, ela gostava muito da casa. Ela era uma menina muito festeira. Quem conhecia a Gabi sabia que ela era pura luz. Então eu sempre falo que esses filhos que ficam pouco perto da gente, né, que a gente convive pouco, eles são iluminados, porque eles têm muita pressa. Gabi tinha muita pressa de viver. Gabi era feliz. Gabi, às vezes eu perguntava para ela assim, filha, você não quer viajar? Teu sonho não é viajar para fora do país? Ter teu carro? Não, mãe, eu quero viver o hoje. Eu quero viver este momento. Eu quero viver o agora. É um ensinamento e tanto, né? Então, assim, nossa, e hoje eu aprendo muito com o que ela dizia para mim. Além dela ser uma menina muito nova, mas ela tinha muitos ensinamentos, muito, porque ela dizia, cada palavra que ela falava, às vezes eu chegava brava, né, em casa, nervosa com o trabalho, tudo, ela dizia, calma, mãe. A palavra dela sempre era, aceita que dói mesmo. Aí você não vai ficar muito estressada, vai se resolver. Então, na realidade, ela tinha uma sabedoria. Maior do que a gente, né? Muito maior, né? Então, foi um ensinamento para mim, né? Foi um aprendizado, uma evolução. Aí eu me mudei, voltando à história, eu me mudei daquela casa. Meu marido, né, não queria mudar, porque eu entendo que o processo dele também era outro, né? Diferente. Ele era muito ligado com a filha também, era outro. E a gente mudou. Eu lembro que a gente mudou em dezembro, passou janeiro, passou em fevereiro, com muita dor. Eu lembro assim que eu ia chorando todos os dias trabalhar. Todos os dias eu rezava. E eu lembro que uma oração que eu sempre falava, eram 3 coisas que eu sempre falava, que eu falo até hoje, né? Que eu pedia muita fé, muita força e muita coragem. São 3 coisas que ficou gravado para mim, para minha vida. Fé, força e coragem, que eu precisava ter. Aí começou o meu aprendizado, eu falo minha evolução, né? Porque eu tinha 2 coisas. Ou eu
ficava numa cama, entrava numa depressão, caía e não queria mais saber de nada, ou eu chorava, enxugava as lágrimas e ia para frente, ia batalhar minha vida. Em março de 2020 veio, eu falo que é um outro baque, né? A minha separação, né? 28 anos casado, né? Então, mas hoje, na época, eu não entendi muito bem o que tinha acontecido, né? Para mim foi complicado, mas a minha dor do luto era tão grande que naquele momento eu não pensei muito naquela separação, né? Mas foi difícil, porque são 28 anos. Acostuma com a pessoa. Acostuma. E daí, assim, eu me vi completamente sozinha. Porque o filho casou. Que meu filho, em agosto, 2 meses antes da Gabriele falecer, ele casou. Então, teve aquele negócio do ninho, da mãe, né? Então, já foi um processo para mim. Então, depois Gabriele faleceu, depois eu e o Alceu, a gente se separou. Você teve que aprender a ser sozinha. Eu tive que aprender a ser sozinha. Que foi, Carla, eu acho que o pior. Você sempre esteve no movimento, O pior, porque a minha casa, eu falo assim, que existe uma crise antes de 2019 e existe uma crise hoje. Totalmente diferente. Eu falo hoje que eu queria muito a minha filha comigo. Muito, muito, não é a única coisa que eu queria. Mas eu não queria ser aquela Cris. Quem você era. Quem eu era. Porque eu falo que hoje a minha evolução, tanto espiritual como pessoa, como ver as coisas, como ver a vida. Você cresceu muito, né? Cresci bastante. E claro, tenho muito mais para crescer. Que eu falo que o luto, ele é eterno. Ele fica lá dentro de uma caixinha guardado, né? Aí vem aquelas saudades enormes. Vem aquela indignação, ainda vem aquela indignação de ver, poxa, podia estar casada, como seria que estaria? Seria que teria se formado? Seria que estaria casada? O que estaria fazendo? Né? Vem. É normal, né? Porque um filho você nunca, nunca vai esquecer. Eu falo que o amor é além da eternidade, né? Sim. Então foi muito difícil. Mas o que eu falo, voltando, hoje eu sou uma outra pessoa. Eu te conheço antes de tudo, né? Quando o Gui era bebê, a gente se conhece há muito tempo. A tua evolução como pessoa me surpreendeu, porque quando aconteceu tudo isso eu fiquei com muito medo por você. Porque eu não sabia que aquela crise, se aquela crise ia conseguir se transformar, conseguir ser você hoje. Hoje você é outra pessoa. A tua cabeça mudou, a tua energia mudou. Você é muito mais mãe do que era quando ela estava aqui até. Né? Você tem uma energia muito bonita de mãe. Eu vivenciei isso quando você estava com a Bárbara. Você sabe dar amor, você sabe acolher. Para mim, você só resgatou isso de você. Sim. Na dor a gente também aprende, né? Aprende muito. Na realidade é na dor, né? Não deveria, mas não deveria, mas infelizmente. E assim, Carla, infelizmente, a gente não está preparada para a morte. Qualquer a gente não morte foi ensinado. Não foi ensinado. A gente não é só morte de filho. É de marido, é de filho, é de um parente próximo, até do teu animalzinho, entendeu? É um luto. E é muito difícil. É muito difícil o físico, porque não existir. Porque nós somos ainda que é preciso ver para crer, né? Então essa de você conversar com a pessoa, você abraçar a pessoa, você estar com ela, é muito difícil. Você parece que você vai ficar louca, meu Deus, me ajuda nessa hora. Então assim, o que eu pensei? Pela minha filha, Carla, sério, pela minha filha, do jeito que ela era,
que eu tenho certeza absoluta que ela estaria falando para mim: mãe, levanta desta cama e vai ser feliz. Levanta dessa cama, que o Guilherme precisa de você, que o teu neto precisa de você, as pessoas precisam de você, os teus amigos precisam de você. E você precisa de você, né? Principalmente, né? A gente precisa da gente. Então foi isso, eu pensando nela. Porque eu vou te falar, a gente tem vontade de morrer, a gente passa pela cabeça de se suicidar. Passa, não adianta você dizer: ah, não, você não tem Deus no coração. Não tem é nada a nada ver. disso. Não é nada disso. É você entendeu? com você brigando. É você com você brigando com Deus, brigando com Jesus, é você questionando, é tudo. É tentando entender, né? É tentando entender, né? Então, só que eu fui procurar ajuda. Amém. Eu fui procurar ajuda. E eu tenho uma cabeça muito aberta, independente de religião, entendeu? Eu acredito num Deus, eu acredito num Jesus, mas é independente de religião. A crença, ela não é determinada por religião. Não. Isso é uma coisa que as pessoas vão aprender. É. E todo mundo é um pedaço de Deus. Essa é outra coisa que as pessoas vão entender. Isso, exatamente. Então, assim, ó, eu fui procurar tudo. Eu fui procurar energicamente, espiritualmente. Eu fui na igreja católica, né? Hoje eu sou espírita, eu sou kardecista. Foi onde eu encontrei um aconchego, onde eu tô falando de mim, né? Falou com você. Falou comigo, né? Então, Cada um acha de uma forma. Mas é claro, hoje eu estou lá, mas eu também tenho uma cabeça aberta para várias outras coisas. Eu também vou numa igreja evangélica, eu também vou numa igreja católica. Que Deus está em todo lugar. Está Deus, ali está Jesus, ali está uma energia. Sim. Que é isso que a gente precisa. Deus e Jesus em nós. Porque é só Ele que dá força. E claro, Ele dá força, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Você não pode ficar numa cama chorando a vida inteira, esperando que Deus vai... Não, você precisa ser forte. É muito difícil, né? Para as mães que já não estão mais com seus filhos amados, com seus entes queridos, pode estar achando: ah, não, mas só Deus, ah, não, mas só uma igreja. Não. Depende muito da gente se esforçar e de uma energia, né, que é muito forte, que é Deus, né? Então, assim, eu falo que hoje eu estou caminhando, né? Eu estou caminhando. Então, às vezes vem o desespero, às vezes vem a dor. Agora a Gabi, dia 10 de setembro, ela ia fazer 26 anos. Então, nessas datas é muito difícil pra gente. 6 de outubro fez 5 anos. E sabe aquela sensação que eu tenho? Que ela está viajando. É essa sensação que eu tenho. E ela tá. Gabi está viajando. De certo modo está. Sim. Uma hora você vai voltar a encontrar. E eu tenho que acreditar e acredito que ela está num lugar muito lindo e muito maravilhoso. Porque Gabi era luz. Gabi veio para nós, para mim, para o seu, para o Guilherme, para a família, para nos trazer aquela alegria que só ela tinha. Ela era furacão, né? Furacão. Era ligada no 220, né? Não tinha tempo quente. Não tinha tempo quente, não tinha mau humor. Era braba. Bichinha era braba, italianona braba, né? Linda. Ela veio, falo para essa, ela veio para essa terra para deslumbrar, porque onde ela passava era luz, né? Era luz. Então, é difícil, muito difícil. Mas lembrando dela, sim, é isso que me move, é isso que me faz tocar minha vida para frente, é isso que me faz ver que
Eu tenho uma missão aqui na Terra. E ela foi um presente, né? Ela foi um presente de Deus. Foi um presente durante toda a vida e quando ela partiu, ela te deixou um presente. Ela me deixou. Talvez você não tivesse hoje do jeito que tá e na evolução que tá, se ela tivesse aqui. Não, não estaria, cara. Não. Eu falo assim, ó. Alguém me falou que se a Gabi não tivesse partido, eu não estaria assim como eu estou hoje, né? E eu concordei, eu nunca tinha pensado nisso. E eu concordei, porque ela precisou partir para mim continuar a minha missão na Terra. Para você se achar. Para mim me achar, para mim poder olhar para as outras pessoas, para mim poder querer ajudar as outras pessoas, para mim ter um olhar para os outros que eu não tinha. Que eu vivia uma vida, minha família, meus amigos. E era perfeita. E era perfeita. Então eu tinha uma vida perfeita, família, filhos, casa, trabalho. Só que não é só isso, cara. Hoje eu vejo que não é só isso. Tem muito mais, porque a gente não se coloca no lugar dos outros em nenhum momento. A busca é constante por melhorar, né? A busca é constante. Mas hoje eu penso, como eu ajudaria alguém se eu não conseguisse me ajudar, né? O que você está fazendo aqui hoje, contando tua história, vai ajudar muitas mães que talvez estejam vivenciando o que você já vivenciou. E às vezes uma palavra no meio de tudo que você falou acorde alguém, faça com que ela mude, que ela lembre do bom, porque a gente tende sempre a ver só a desgraça, o momento ruim. Isso. E daí fica muito difícil ver o bom, porque o bom fica distante. Fica distante, exatamente. E assim, para essas mães, o que eu falo para elas? Lembre dos seus filhos, porque eles foram filhos especiais, porque são para mães especiais. Então eu sempre digo que essas mães são especiais. Eu sou especial, porque eu tive a Gabi. Porque elas vão saber do que eu estou falando, porque esses filhos, eles eram diferentes. Todas as mães que eu conheço, né, que eu converso, elas relatam para mim que os filhos eram diferentes. Eram filhos carinhosos, eram filhos que tinham pressa de viver, porque eles já sabem, né? Quando tem pressa de viver, porque eles já sabem. Vou te contar um episódio. Um mês antes da Gabriele falecer, eu ia buscar ela na faculdade todos os dias. Uma semana ela ficou me falando de luto de mãe. Uma semana ela me contava do luto de mãe. Aí até um dia eu falei, ai meu Deus, Gabi, por que você está ficando me falando essas coisas? Mãe, porque você precisa saber. Você precisa saber, porque as mães não sabem como agir quando um filho morre. Porque sempre dizem que a ordem natural não é essa. Não existe ordem. Não existe, gente. Não existe essa ordem. Né? Não existe. Cada um vem para o seu tempo que determinou, eu acredito assim, que você determinou viver. Então não tem ordem. Viva o teu momento, viva o hoje. Não existe. Isso é uma coisa que eu vivi. Que eu vivi, né, propriamente. Outra coisa que eu digo para você é viver o momento. Hoje eu vivo o momento. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. Você não sabe daqui a um minuto se você vai estar. Porque eu conversei com a minha filha 20 minutos antes. Se você soubesse, meu Deus, teria mudado tudo, mas não é para isso que a gente está aqui. Não é para isso que a gente está aqui. Eu não vou. Daí às vezes as pessoas me falam, mas a gente precisa ver o futuro, você tem que se programar. Não, tudo bem. Dinheiro, qualidade de vida, estabilidade. Tudo bem, você precisa. Mas você não vai deixar de viver o hoje. Assim, esse momento que eu estou conversando com você agora, não vai ter mais. Igual. Vai ser esse momento. Então, esse momento que você tem com o teu filho, esse momento que você tem com o teu marido, esse momento que você tem com os teus amigos, com os teus pais, na tua igreja, né? É aquele momento.
não vai voltar mais. Então viva aquele momento. E os momentos de felicidade são os momentos de felicidade mesmo. A felicidade Aproveite. não é eterna, ela é de momentos, né? Guarde elas na tua caixinha. Guarde elas na tua caixinha. Então, é isso que eu tenho para falar, né? Então, assim, para as mães que estão me ouvindo, né? Não desistam de vocês, lutem por vocês, por causa dos filhos de vocês. Tantos os daqui quanto os de lá. Quantos os daqui, tantos os encarnados e os desencarnados, né? Porque assim, eles estão aí dentro do coração de vocês. A gente tem as saudades, a gente lembra das coisas boas. Eu chego a escutar a minha filha dizer: mãe, de tão conexão que eu tenho hoje, né? Com ela, com a lembrança dela, né? Então, é isso, gente. Eu não perdi, não tenho filho, né, meu, tenho vários emprestados, graças a Deus me emprestaram, mas eu perdi uma pessoa muito importante também, 7 anos atrás. E eu gosto de lembrar dela, de todas as bobeiras, mesmo das brigas que a gente teve, mesmo dos momentos que a gente ficava de mau humor, que ela era uma irmã para mim. E ela me faz rir ainda, mesmo não estando aqui. Eu lembro como que a Renata faria isso, ia estar de mau humor, né? Porque você conheceu, né? Sim, era o claro. ser mais mal-humorado do Sim. universo. E eu era a pessoa que mais atazanava a vida dela. E eu demorei muito para eu falar dela. Demorei uns 3 anos para falar dela. Para eu conseguir falar dela normalmente, né? Sem me sentir triste, né? Então, acho que a tristeza faz parte também, né? Ela é natural. Claro você que é. vai. Hoje eu sinto saudade. Eu sinto falta dessa pessoa que era minha metade. Mas eu não me sinto mais triste, né? Eu sinto saudades. É engraçado porque é uma coisa que sempre acontecia comigo, né? Porque quando acontece alguma coisa assim, as pessoas elas têm medo de falar, né, com você. E antes eu ficava meio revoltada, assim, nossa, aquela pessoa ela era tão minha amiga de dentro da minha casa e hoje eu, né, com uma situação tão difícil e ela não estava aqui, não veio me abraçar, não veio, né? E assim, a gente tem que entender também, porque às vezes a pessoa ela não consegue, né? Ela não entende isso, né? E ela não consegue chegar em você e dizer, olha, eu tô com você na tua dor. E ela tem até medo de falar. Mas uma coisa que eu sempre tive, eu nunca tive problema de falar da morte da Gabriele. Não. Eu falo que às vezes eu e meu filho, né, estamos conversando, estamos fazendo alguma coisa, às vezes a gente diz, nossa, a Gabriele aqui, meu Deus, já estaria falando, vamos fazer uma festa, vamos sair, vamos brincar, vamos comemorar, porque ela gostava muito de comemoração. Então a gente fala como se ela tivesse. E fala coisas que ela gostava, coisas que ela fazia. Então, assim, às vezes as pessoas elas vêm e não querem falar para você. Ou, assim, tem medo de falar que você, eu vou lembrar daqui o filho morreu. Parece que você não pode mais lembrar daquela pessoa porque ela não tá aqui, né? Não, gente. Pra mim, eu tô falando de mim, eu não sei como é que cada um tem um sentimento. Mas pra mim, eu sempre dizia, não tem problema, gente, pode falar. Você pode falar. Eu gosto que falem, Eu né? gosto que fale. Pode falar. Ela está viva na lembrança, então não tem por que não falar, né? E tem um outro lado também, que as pessoas elas também não entendem. Claro, elas não vão entender porque elas não passaram por isso. Que às vezes a pessoa ela só quer um abraço. Ela não quer que fale nada, ela só quer um abraço. Só isso. Ou às vezes ela quer chorar, passou 20 anos, mas ela quer chorar ainda. Porque o filho ainda tá ali no coração, né? Então é um processo. Ou às vezes tem pessoas que dizem, ai, nossa, tá chorando ainda, já passou 5 anos. Não existe isso. Não existe, gente. Não existe ex-filho. Ex-filho é filho. Vai ser vivo ou desencarnado ou em outra dimensão, vai ser filho, sempre, né?
Então, assim, as mães, a gente sofre, né, por causa disso, né? Porque às vezes você não tem, né, Com quem falar? com quem falar, ou às vezes você até fica meio assim, ai, nossa, eu vou falar, mas a pessoa tá dizendo assim, nossa, já tá falando daquela pessoa que já morreu, né? Então é difícil, a gente passa por algumas coisas assim, né? Eu não, gente, eu coloco lá, eu coloco a foto da minha filha ainda, com uma música que ela gostava. É claro que eu não coloco sempre, mas vamos supor, fez aniversário, eu coloco lá a fotinho dela, que nem agora, quando ela fez aniversário, eu coloquei a fotinho dela com o namorado e uma música eletrônica que ela adorava. Pronto, tá celebrando, entendeu? Então, não é tristeza, é celebração, né? É uma coisa que você falou que eu acho bem interessante, que as pessoas têm que aprender a lidar com a morte, assim como lidam com a vida, né? Exato. E a gente foi muito mal criado, né? Nesse sentido, mal criado. Não foi criado para lidar com a morte. Meus pais, eles têm muito medo. Eles morrem de medo de morrer. Sempre para eles é muito ruim a morte. Eu não entendo assim. Eu entendo que uma hora a gente vai embora mesmo e todos, né? Pronto. Todos. Eles, eu, né? Uns antes, outros depois, cada um com o seu ciclo, com o seu tempo. E lógico que vai doer a hora que forem. Sim. Mas não é o fim do mundo para mim. É o começo. Para mim também, né? Hoje eu acredito plenamente, né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa além, né, disso aqui, né? Sim. Senão não tinha a menor graça aqui, né? Que graça teria, né? Eu acho que com certeza tem alguma coisa além disso aqui, né? E um dia a gente vai saber. E a gente deveria ser mais preparado, realmente. Mais prático. Hoje eu já vejo diferente a morte, né? Claro que a gente não quer, é óbvio, né? A gente não quer, né? A gente ama as pessoas, a gente não quer, né? Mas a gente tem que já encarar de uma outra forma, né? Quando você olha para a morte hoje, você vive melhor o momento com a pessoa que está com você. Porque você sabe que um dia ela não vai estar mais. Sim. E isso é um ensinamento. Porque às vezes a gente deixa muita coisa. Um abraço para depois, um beijo para depois, um eu te amo para depois, eu sinto falta para depois. É muita mágoa, eu magoei com a pessoa, então eu não falo com ela. E o dia que ela morrer, sabe? E se ela não estiver aqui amanhã? E acontece muito isso, né, Carla? Então, você fazer uma limpeza, assim, ser prático. Eu tenho uma teoria com o João. Por mais que a gente se mate, a gente nunca dorme brigado. Sim. A gente continua a discussão no dia seguinte, mas a hora que a gente vai dormir, eu te amo. E no começo ele ficava meio assim, eu falava assim, eu não sei se vai morrer de noite ou não, então já tá aqui, ó, te amo, te adoro, amanhã a gente discute. Sim. Né? Tua opinião, minha opinião, e tá tudo certo. Mas as pessoas têm, no geral, assim, eu vejo muitas pessoas carregando muita mágoa por muito tempo. Aí às vezes coisa. E às vezes não dá tempo de fazer as pazes. Às vezes não dá tempo de pedir perdão. Às vezes não dá tempo de chegar e dizer eu te amo. E a pessoa foi embora e você nem viu. E você nem viu, E depois vem aquele negócio, né, o remorso. Sim, eu podia ter feito. É que nem eu falo, hoje eu tô diferente, né? Claro que tem coisas que eu pensei lá da Gabi, nossa, né, se a gente soubesse, eu poderia ter feito muito mais coisas, eu poderia ter, né, falado mais eu te amo, falado mais que vamos sair em outros lugares, vamos fazer isso. Mas também acredito que o que é pra ser, né? Sim. E você e ela sempre estavam juntos, né? Vocês pareciam amigas. Gente, a gente tinha uma conexão que as amigas dela vão assistir esse vídeo e vão saber. Que eu falo que é de outro mundo, porque a gente tinha uma conexão muito forte, eu e ela. Então a gente era muito amiga. Além de filha e mãe, a gente tinha uma amizade muito linda, né? A gente fazia tudo junto. Então, desse fazer tudo junta, vem aquele negócio lá que a gente estava comentando de eu aprender a fazer as coisas sozinha. Que isso, para mim, foi difícil. Porque daí eu tava sem o Guilherme, porque tinha casado, a minha filha, né? Não estava mais aqui. Não estava mais aqui.
Meu marido, a gente se separou, né? E eu me vi dentro de uma casa sozinha. Meu Deus, para mim foi difícil. Quanto você aprendeu nesse momento? Quanto você se conheceu? Quanto Muito. você conseguiu saber quem você é? Talvez você nunca soubesse. Não, nunca soubesse, porque eu tive que comer sozinha, eu tinha que ir no cinema sozinha, eu tinha que ir no parque sozinha. E no começo, para mim, eu chorava, gente. E eu chegava assim, eu me ajoelhava no chão e chorava. Eu passei noites chorando, sozinha. Noites. Né? E eu fui acostumando. Fui acostumando. A gente... Fui acostumando, fui entendendo que a minha melhor companhia era eu, né? E fui indo e fui aprendendo. Hoje eu não tenho problema nenhum de ir no cinema sozinho, de viajar sozinha, de comer sozinha. E é bom. E é bom. Ontem eu fui tomar um café sozinha. Uhum. Eu adoro eu comigo mesmo. Exatamente. No momento que eu não consegui ficar comigo, alguma coisa está errada. Né? Então, eu comigo mesmo é importante para mim. Mas eu achava muito estranho. Eu tenho uma irmã que é a Lisiane, ela... A vida inteira ela sempre falou, eu adoro tomar café sozinha. Gente, eu olhava para ela e dizia assim, como que pode você gostar disso? Eu adoro meus momentos comigo. Gente, eu falava assim, não é possível, Lisiane, você gostar de sentar numa mesa sozinha. E depois eu tive que aprender isso, né? Sim. E realmente é bom. Você com você mesmo, você ali pensando, é uma conversa tua com você. Tua, né? É muito, eu sempre fui muito sozinha. E casar foi estranho porque eu compartilhei, né? Há 13 anos que eu tenho compartilhado. E ainda assim eu falo pro meu marido assim, me dê espaço. Me dê o meu espaço. Eu preciso ficar sozinha. Uhum. Porque é sozinha que a gente aprende. É conversando com você mesmo que você aprende. Não precisa ser de um modo drástico. Claro. Mas se você conseguir aprender antes de acontecer qualquer coisa drástica, melhor. Porque de um jeito ou outro você vai aprender, né? Porque daí... Assim, o meu processo com a Gabi, eu falo assim que eu acho que já estava escrito ela viver esses 21 anos, Carla, porque o meu processo começou com ela quando ela tinha 13 anos. A gente era muito ligada. Eu era uma mãe subprotetora, confesso para você. Então, talvez isso prejudicou ela, porque ela daí com uns 13 anos, ela começou a ficar com alguns medos. Tinha medo de fechar a porta, tinha medo do escuro. Então a gente foi fazer terapia, porque eu tenho uma cabeça aberta. Tudo que for para me melhorar ou melhorar a minha família, eu iria procurar, iria fazer. E eu fui tratar ela. Quem se tratou foi você. Tratar ela, né? Resumindo, a psicóloga falou, Cris, você precisa fazer o tratamento junto. Porque se você não se tratar, você não vai conseguir ajudar ela. E foi aí o meu começo do meu desligamento dela. Você entende? Sim. Como é que a natureza, Deus fez tão perfeito. Você imagine o tanto que eu iria sofrer se você não tivesse se eu fosse daquele jeito que eu era. Muito sobreprotetora. Então, assim, a minha conexão começou ali. A gente foi para terapia. Ela recebeu alta e eu fiquei. Porque eu não estava pronta para aquilo. Não estava preparada. Não estava preparada para deixar ela voar. E foi assim que começou. Então, assim, quando aconteceu, né? Então, ela começou aos 13. Quando ela começou a entrar na faculdade, que ela entrou com 17 na faculdade, eu já estava melhor para largar. Eu já não tinha tanto medo. Mesmo assim, eu levava e buscava. Então, assim, mas eu já era mais lá, já deixava ela ter caminhar. A vida dela. Porque a gente cria os filhos para o mundo. Não pra gente. Aprendi isso agora. É filhos, é marido, né? A gente não pode dizer, ele é meu, ele é, né? Esse negócio que a gente tem, né? Muito de meu, né? Isso a gente vai aprendendo com a dor mesmo, né? Então, foi melhorando isso, né? Foi melhorando.
E quando chegou o momento do desencarne dela, eu já estava um pouquinho, né, gente? Melhor. Melhor. Um pouquinho melhor, né? Sim, você teve com esse teu pouquinho oportunidade de se curar, né? Se curar. Sim, Se curar é se curar, porque você vai sentir a dor para sempre, mas a cura a ela cura. tá acontecendo. E eu falo, gente, para as mães que estão ouvindo, vão procurar ajuda, independente. Qual seja. Qual seja, gente. Eu fiz todas as terapias possíveis, né? Tudo que me falavam eu fui fazer, gente. Tudo. Fui para terapia, fui para o psicólogo, fiz reiki, fiz tudo. Terapias alternativas, Todas as integrativas, terapias integrativas, alterativas, tudo. porque E tudo vai me ajudar. ajudou de alguma maneira. Para quê? Para me equilibrar energeticamente. Não é para passar a dor e Não. para você esquecer o luto. Não, não é, gente. É para Isso estar mais não forte. vai esquecer. É para estar mais forte para você poder lidar com isso. Para entender a saudade, para entender Para o momento. entender a saudade, para entender tudo isso, né? Vai ter dias que a gente não vai entender e a gente vai chorar e vai criticar de volta, mas enxuga as lágrimas de volta e volta para o teu centro outra vez. E eu tenho uma tática. Toda vez assim que eu sinto muitas saudades da Gabi, eu choro. Aí eu falo para ela, pronto. Foi de saudade. Vou enxugar as lágrimas e parece que eu escuto ela falando para mim, isso aí, mãe, agora levanta, agora vai trabalhar, ou agora vai para academia, ou agora vai ajudar o próximo, ou agora vai fazer alguma coisa, né? Então é isso. Cris, eu só tenho a agradecer. A tua história é muito importante para muita gente e vai chegar nas pessoas certas, com certeza. Não é todo mundo que vai entender, Claro. mas as pessoas que precisarem dessa informação, que precisarem da tua história, vão receber. Então, fique à vontade para vir contar outra história para mim na hora que você quiser. Tá bom, muito obrigada. E eu te agradeço muito. E muito obrigada pela oportunidade, Carla. Você sabe que faz um tempinho que você está me chamando, né, para mim contar, mas eu não estava preparada emocionalmente, né, porque eu poderia chegar aqui e chorar horrores e não conseguir falar, né. E hoje eu me senti preparada, né, e tomara que chegue a milhões de pessoas esse vídeo, a milhões de mães que precisam de uma palavra, que precisam de um apoio, que precisam de um incentivo, as mães que perderam anjos, né, que seus filhos estão aí no seu coração, com certeza estão juntinho com vocês, e toda vez que vocês pensarem neles, pensa numa coisa boa que eles vão estar falando com vocês. É isso que eu desejo. E a gente tá aqui, né? O Além do Salto é para isso. Quem quiser conversar com a gente, isso pode conversar. A gente tá disponível. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Gabi. Obrigada.